Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Nossa primeira leitura é uma passagem do livro do profeta Isaías. Nós vemos hoje aqui uma menção. Deus que desposa a esposa é Israel, é o povo de Deus. E o profeta diz para o povo que não serão chamados mais abandonados, né? Nem sua terra será deserta, tua terra será bem casada. Então nós vemos, acontece as núpcias de Deus com a humanidade. Nós vemos já uma prefiguração em Isaías. Todas as vezes que o povo de Deus se afastou e buscou adorar falsos deuses, o povo se prostituiu. A prostituição no Antigo Testamento é adorar falsos deuses. E nós vemos que por duas vezes o povo se tornou escravo no Egito e na Babilônia, consequência de sua prostituição, ou seja, o buscar adorar falsos deuses, deuses que foram feitos por mãos humanas. Mas nós vemos, Deus na sua infinita misericórdia ama Israel com amor eterno. Foi Deus que escolheu Israel, foi Deus que preparou a terra prometida, e foi Deus que os libertou do Egito por meio de Moisés, e se revelou, e lhes deu os mandamentos. Então, Israel, como uma esposa, é acolhida por Deus como esposo. Já é uma prefiguração no Antigo Testamento. Já é a prefiguração do Cristo que desposa também a sua esposa, que é a igreja, não é? E esse casamento acontece na cruz. O Senhor redime a humanidade ferida pelo pecado, pelas núpcias do Cordeiro. Então vemos esta bela imagem já no Antigo Testamento, e que em Jesus se torna plena, não é? Todas estas profecias. O Senhor que desposa a bem-amada. E que podemos aprofundar esse nosso conceito da esposa que espera o esposo no livro do Cântico dos Cânticos. Então Israel é a igreja. E na nossa primeira leitura, na segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo nos fala dos dons. Há uma diversidade imensa de dons, mas o Espírito é o mesmo. E o Espírito sopra onde quer. E se há uma diversidade de dons que são inspirados pelo Espírito de Deus, tudo é graça, tudo é dom, tudo vem de Deus. Então os dons são para ser colocados a serviço uns dos outros. E podemos trazer essa bela imagem da diversidade dos dons na nossa vida prática, na vida de uma paróquia. Nós vemos, para que a paróquia possa acontecer na sua ordem e harmonia, é necessário que todos aqueles que fazem a paróquia se doem. E percebemos que todos têm seu lugar na igreja, todos são importantes, todos contribuem quando colocam seus dons a serviço, quando não querem os dons para si, achando como que um dom pessoal a seu bel prazer. Então, são muitos os ministérios, os carismas, os serviços na igreja e os dons, todos a serviço do crescimento do reino de Deus. E todas estas coisas se realizam pelo Espírito do Senhor, que distribui a quem Ele quer. É bem interessante isto, não é? A gratuidade de Deus, o dom é para todos, e Deus concede o dom a quem Ele quer. E quando nós nos colocamos a serviço da comunidade, nossos dons vão se multiplicando a cada dia. Nós percebemos isto nesse encontro do final de semana, o cursilho. Então, que ninguém se feche em si mesmo, que ninguém ache que o dom é para si, é uma usurpação, mas que se coloque
todos os dons a serviço uns dos outros, para que a paróquia cada vez mais se torne dinâmica, cada vez mais acolha a todos. E percebam, não é, que existe algo naqueles que vivem e fazem a paróquia, existe algo diferente. É o dom de Deus, é a graça de Deus. E o nosso evangelho hoje é o capítulo 2 do Evangelho de João. Nós vemos aqui como João, evangelista, enxerga a Eucaristia. De que maneira ele enxerga a Eucaristia? No Evangelho de João, nós não temos um relato da instituição da Eucaristia como nos sinóticos, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nesses 3 evangelhos, nós temos um relato da instituição. Jesus que se doa, isto é o meu corpo que é dado por vós, isso é o meu sangue que é derramado por vós. E fazer isto em minha memória. Mas nós encontramos em João como ele enxerga a Eucaristia. Tanto é que João é representado pela águia, o Evangelho de João é representado pela águia, ele que é chamado teólogo, aquele que olha de cima, aquele que mergulha, não é, no coração do Senhor, o discípulo amado. Então, para João, a instituição da Eucaristia acontece pelas núpcias, é uma festa, é um casamento. Deus que desposa a igreja, que somos nós os batizados. E uma outra forma como João enxerga a Eucaristia é o capítulo 6. Para João, Jesus é este pão que desce do céu. O maná que alimentou os seus pais, os primeiros pais no deserto, era uma prefiguração do verdadeiro pão que desce do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, eu ressuscitarei no último dia. Então, esses 2 capítulos, nós vemos na sensibilidade de João Evangelista, como ele enxerga a Eucaristia. E hoje vamos nos deter no capítulo 2. Nós vemos também, nesta festa de casamento em Caná, da Galiléia, a presença de Maria. Maria convidada para esta festa de casamento, juntamente com Jesus e seus discípulos. E Maria está atenta às necessidades dos seus filhos e filhas. E intercede por essa festa, intercede, vamos assim dizer, pelos pais destes noivos, que estariam em uma situação bem complicada, pois o vinho alegra o coração da festa judaica. Então, vemos que, a pedido de Maria, Jesus antecipa o seu primeiro sinal, seu primeiro milagre, não é? A pedido de sua mãe. Vemos assim a intercessão amorosa da mãe que quer acolher e atender os pedidos e as necessidades de todos os seus filhos. E Maria, no seu coração, sabia que Jesus iria atender o seu pedido, e por isso se dirige àqueles que estão servindo o casamento. Por isso Maria se dirige a eles e diz: fazei tudo que meu filho vos disser. De uma certa forma, hoje diz para nós, né? Maria diz para nós que devemos fazer sempre a vontade do seu filho. Vemos aqui a abundância, 6 talhas de pedra que serviam para purificação, para lavar, né? E essa água transformada em vinho é o sangue de Cristo, é a prefiguração da Eucaristia. Já é uma antecipação, Jesus dá um gosto do que vai acontecer na última ceia. Seu sangue derramado na cruz lava todas as nossas iniquidades, apaga todos os nossos pecados. E nós vemos que aquele que estava organizando a festa se surpreende e vai até o noivo e diz para ele: você guardou esse vinho até agora? Esse melhor vinho você guardou até agora? Ou seja, Jesus se antecipa o seu mistério da cruz e guarda ali para aquele momento, antecipado pela sua mãe, e dá um gosto àqueles convivas da Eucaristia. Então é o que Jesus faz conosco, não é? Todas as vezes que participamos da Eucaristia, participamos de forma plena. Jesus nos preenche de forma plena
sacia-nos para a vida eterna. Então este vinho que foi guardado, este vinho melhor que foi guardado até agora para nós. Assim somos todos bem-aventurados e somos convidados para essa festa, a participar da Eucaristia. Por isso também podemos enxergar na Eucaristia uma festa. Sabemos e temos plena consciência pela teologia da Igreja que a Eucaristia é o sacrifício de Cristo. Cristo se oferece ao Pai como vítima de expiação. É a sua oblação. Ao mesmo tempo sabemos que a Eucaristia é sacramento porque nós nos alimentamos dele. De Cristo é o sacramento. Mas ao mesmo tempo, se nós nos reunimos para participar da Eucaristia, é uma festa. Acontece em cada Eucaristia as núpcias, um casamento de Jesus, que é o noivo, conosco, que é a esposa, os batizados. Por isso somos um povo sacerdotal, pelo batismo, um povo que celebra, um povo que se alegra, um povo que eleva uma ação de graças em cada domingo. Oxalá pudéssemos participar todos os dias da Eucaristia. Então, meus irmãos e irmãs, este vinho guardado, este vinho melhor, guardado até agora, é a Eucaristia, para nós, que necessitamos nos alimentar dele, para que possamos ter força na nossa caminhada. E qual o significado deste primeiro sinal de Jesus, que é antecipado por causa de Nossa Senhora, por causa de sua mãe? Para que se manifeste a glória de Jesus, e mais ainda, para que seus discípulos possam crer nele. Então, o motivo da antecipação deste primeiro milagre é para que se manifeste naquela festa de casamento a glória do Filho de Deus. Então, a partir do batismo de Jesus, ele já não foi mais visto como filho de Maria, como filho do carpinteiro, como aquele que morava em Nazaré. Mas a partir do batismo de Jesus, ele se revela à humanidade como Salvador, como Messias, como aquele que veio salvar o seu povo, libertar o seu povo dos seus pecados. Daí a profecia de Isaías se realiza a partir daquele batismo de Jesus, se torna atual, no aqui e agora da nossa história, o que Isaías profetizou muitos séculos atrás. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, o reino de Deus se estabelece na terra. Então nenhum homem fez tal prodígio no mundo de Israel. E se os profetas realizaram prodígios, foi em nome de Deus, foi em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus, Criador do céu e da terra. Mas Jesus realiza em nome dele mesmo, porque ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Então, a antecipação deste primeiro sinal, deste primeiro milagre, é para manifestar a Israel que ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Sua glória se manifesta nele e seus discípulos assim acreditaram nele e nas Escrituras. É um mistério de amor. E neste final de semana nós tivemos o 7º concílio feminino, não é? E que, acredito, foi um momento de graça, né? Para vocês que participaram, para os outros também que auxiliaram. É sempre um momento de renovação espiritual. Nada se falou no concílio que vocês não tivessem já escutado. Não se falou nada de novo, não é? Porque toda a revelação já aconteceu. Com a morte do último discípulo, foi-se revelado tudo. Não existe mais nada para ser revelado, não é? Então, quando nós participamos de um momento como o concílio, nada mais é do que uma renovação espiritual. Um momento de sacudir a poeira, não é? De retornarmos ao nosso primeiro amor, que é a busca de Deus, não é? Que é o aprofundamento da fé, não é? Que é viver em comunidade, como nos diz a segunda leitura, colocar os dons a serviço uns dos outros. E vocês viram, né? Quantas pessoas se doaram, né? Quantos dons a gente percebe, não é? E percebemos nesse final de semana, né? Tudo por amor, tudo por doação. É uma oblação,
não é? É um serviço e nos dá uma alegria que o mundo não pode nos dar, não é? Porque nos dá a esperança, não é? O cristão é sempre esperançoso de dias melhores. Se ontem não foi tão bom, ou hoje também não, mas amanhã será melhor. Eu acredito nisto, né? Acreditamos, porque trazemos em nós esse dom, essa virtude teologal que é a esperança. Quando nós deixamos de ter esperança, nós nos desesperamos, não é? E este é o pecado contra o Espírito Santo. É não acreditar mais na misericórdia e no amor de Deus para conosco, é não ter esperança. Então, na vida do cristão, não pode existir pessimismo. Na igreja não pode haver pessimistas, mas sim sempre esperançosos de dias melhores, não é? Que a gente, se não fez tanto bem hoje, mas com certeza, depois de uma meditação e um exame bem feito de consciência, antes de repousarmos, amanhã nosso dia será melhor. Então, esse movimento que surge, não é, na Espanha, lá pelos anos 50, né, lá pelo pontificado do Papa Pio XII, né, que surge na Espanha, né, e que se espalhou por inúmeros países e que transformou tantos corações, nós vemos que ainda está vivo, né, e ainda tem muito a dizer para a igreja. Então, o Concílio de Cristandade é um momento de graça na vida de uma paróquia, na vida daqueles que fazem a paróquia. Então, que vocês possam guardar ao longo dessa semana, pensar em tudo que vivenciaram nesses 3 dias, que possam guardar no coração, que possam até fazer anotações dos momentos mais importantes que tocaram vocês, né? Que possa ruminar e voltar à mente, né? E que vocês possam também ajudar outras pessoas, incentivar outras pessoas a participar e a fazerem, não é? Parte deste movimento tão especial, não é? Tão especial, e que vai transformando e renovando aqueles que participam. Então, que Deus abençoe. Tem uma passagem no Evangelho que eu gosto muito de lembrar, é uma passagem, desculpem, é uma passagem do Apocalipse, que diz assim: guarda o que tens, guarda o que tens como um tesouro, guarda o que tens para que ninguém vos roube a coroa, guarda o que tens para que ninguém vos roube a coroa. Então, tudo que vocês vivenciaram, guardem com muito carinho no coração, para que o mundo não vos roube este presente que vocês receberam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.